no 10 é o modo que eu falava da gestão do patrimônio. Lá eu sugeria a gente investir em ações agora e um pouco de reserva de oportunidade, só na renda fixa, né, no tesouro pós ali, porque eu sempre pensei assim, uma coisa que eu aprendi na bolsa, né, tem muito tempo que eu já estou mexendo com isso, uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: você fazer errado é muito ruim, porque você anda muito para trás. Né? Se você perder 50% na bolsa, você tem que ganhar 100% só para recuperar. E a gente viu naquela carteira da minha irmã, por exemplo, né, que até hoje, tem um ano que eu estou ralando aqui, né, fazendo da forma certa para tentar recuperar uma coisa que eu não estava fazendo certo. Então andar para trás é muito ruim. Né? Então eu sempre defendi a ideia de, olha, vamos aprender a fazer bem feito uma coisa para depois partir para outra coisa. Né? Até por isso eu, de início, sempre falei, olha, teve alguns colegas de vocês que me pediram lá desde o começo, né, você não tem método para investir lá fora, né, na Bolsa Americana, em outros ativos e tudo. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos focar agora nessa parte de empresa brasileira e futuramente a gente pensa nisso, porque senão nós vamos fazer mais ou menos, vamos tentar fazer várias coisas e não vamos fazer bem nenhuma delas. Né? E fazer bem exige a gente focar um tempo, né, estudar, aprender uma coisa e praticar, né, experiência. Não adianta você achar que uma semana você vai assistir um curso, né, e vai, opa, agora eu já sei então. Tem aquela parte da trilha que eu falei, né? Você tem que ir, tem que botar a cara, tem que tomar uma porrada, você tem que ir lá botar um pouco de dinheiro, ver o negócio descer, depois ver recuperar. Né? Até gosto de mostrar isso aqui, eu vou fechar para abrir de novo. A minha carteira, logo que eu comecei, no primeiro dia ela caiu e ela demorou 5 meses. Ela foi de fevereiro até julho, se não me engano, para voltar ao zero. Então você imagina, você está aprendendo a metodologia, assistindo um curso, de repente você vai lá, bota seu dinheiro de uma vez e esse dinheiro, aqui, ó, você já vê ele andar para trás, né? Vou só mostrar aqui. Você não está preparado para isso. Você pode ter estudado, você pode ter assistido aula, você pode ter entendido tudo, mas você não está preparado para tomar um revés disso. Não adianta achar que está, que você não está. Aí você tem que aprender isso em várias bolsas diferentes, vários ativos diferentes, né? Então por isso que eu defendia a ideia de, olha, vamos, especializa aqui primeiro, né? Entende bem isso aqui, domina essa parte, e depois a gente vai começar a pensar em outra bolsa, em outro ativo, né? Só para contextualizar o que eu acabei de falar, para desenhar aqui, olha, eu comprei a minha carteira, isso aqui é a minha carteira. Comprei aqui no dia 2 de fevereiro, de lá para cá, ela demorou, só foi voltar para o zero aqui, ó, lá em junho, né? Foram 4 meses para voltar para o zero. Então, a gente precisa, se você não sabe o que está fazendo direito, né, só assistir o curso, toma um revés de 15%, você assusta. Você acaba vendendo e, não, esse curso não prestou, joguei fora. Então, a gente precisa dominar, entender bem o que a gente está fazendo. Não é dominar, né? Dominar a gente precisa de mais tempo. Mas pelo menos entender bem para depois partir para outros ativos, outras bolsas, por exemplo. Tudo isso para falar o seguinte, por isso, né, por esse motivo, eu tinha isso na cabeça muito forte, eu foquei muito só nessas duas colunas aqui. Eu estou compartilhando, né? Mesmo quando eu vacilo também. Então eu foquei por muito tempo só nessas duas colunas. Então, muito tempo, inclusive até agora. A gente usava algo do tipo assim, olha, na verdade, assim, no início, né, eu falava, olha, você tem dinheiro, mas não vai investir tudo, você vai só botar uma merrequinha, talvez 1%, 2%, 5%, dependendo do que o cara tem. E futuro, aí com o tempo chegaria a algo do tipo 80% aqui e 20% aqui, que seria uma reserva de oportunidade. Então essa é uma forma de a gente gerir o patrimônio. Hoje eu até desenhei essa. Então, uma ideia de hoje é mostrar essa planilha para vocês brincarem aí, né? Trabalharem com ela. Essa semana vai ser uma coisa de vocês brincarem com ela, usar, né? E na semana que vem até, não teria aula semana que vem, geralmente 15 dias, mas aí eu estou pensando em na semana que vem ter uma, para a gente poder pegar a parte prática disso aqui. Hoje a gente vai entender essa planilha e na semana que vem aí eu vou ensinar como que nós vamos fazer isso na prática. O que o Guto fez hoje, né? Usou uma outra planilha, inclusive. Mas só para a gente... eu vou explicar para vocês, né? Nessa semana vocês vão mexer bastante com essa planilha. Mas basicamente a gente consegue, né? A brincadeira que eu digo é mexer nesses, né, campos amarelos aqui, né? Cada um é um ativo, eu vou falar deles. Mas se a gente pensar só no que a gente tinha até agora, né, era 80% aqui e 20% aqui mais ou menos, é o que eu ensino lá no módulo 10. Por isso que eu perguntei ao Robson se ele tinha assistido. Teoricamente, né, se a gente tivesse feito até agora, então a gente estaria com uma gestão de patrimônio dessa forma, né? No resultado passado,
nunca é promessa de futuro, né? Claro. Só um estudo passado para a gente tentar entender o comportamento dos ativos, sem prometer futuro. Mas a gente estava trabalhando com a ideia dessa aqui, ó, de ter um patrimônio que, quer dizer, numa pandemia caiu aí, teve que cair, talvez, em torno de 41%, mas em troca disso, né, a gente teria uma rentabilidade ao ano em torno de 19,6% naqueles ativos lá, naquele período. Até falando melhor, né, não necessariamente naqueles ativos, mas no nosso patrimônio como um todo, teria tido uma valorização dessa aqui, teórica, né? Quer falar alguma coisa? Não é? Só. Tá, eu dei um suspiro aí, achei que estava bem falado. Então, qual que é a ideia? Hoje, qual que vai ser a mudança? Né? Primeiro, por que eu mudei de ideia? Antigamente eu era muito defensor dessa ideia. Espera um tempão para você poder agora partir para outros ativos. Hoje eu já acredito que dá para a gente fazer isso sim, mas com uma condição, da forma que eu vou falar aqui daqui a pouquinho, mas principalmente, né, eu acho que ainda, por mais que, né, vai envolver aqui a gente ter ativos lá de fora, né, eu gosto da ideia de a gente começar com o ETF, né, da Bolsa Americana aqui na nossa Bolsa. Então, por mais que o desejo inicial, né, e a minha tese era contra, no início, a gente investir dinheiro lá fora, por causa só de experiência mesmo, né, vou deixar isso para depois, eu estou abrindo mão um pouco disso hoje. Não, tá bom, a gente pode começar a pensar em outros ativos, né, já que é fácil de achar outros ativos com eficiência, que é, por exemplo, o IVVB11, eu não sei se vocês já conheciam ele, mas tem um ETF aqui na Bolsa Brasileira que a gente consegue comprar, né, praticamente está comprando ações americanas, né, é um fundo que a gente investe em ações americanas. Então eu gosto dessa ideia hoje sim, mesmo para o iniciante eu acho que é válido sim ele começar a colocar um dinheiro aqui, mas não naquela divisão de, então eu vou pegar metade e botar aqui, metade não, vamos colocando aos poucos, né? Eu acho que compõe bem uma carteira, principalmente com os resultados que a gente viu aqui hoje. Tá? Então, só para justificar a ideia de que estou mudando a ideia de gestão de patrimônio, estou começando a aceitar a ideia de colocar outros ativos, mas nessa condição da gente começando aos poucos, devagar, e por um motivo muito, muito importante. Por que eu vim tomar essa decisão, né, da gente fazer essa mudança? Vou mostrar para vocês uma coisa aqui bem legal. Essas semanas para trás, eu acompanho muito notícia macroeconômica, eu gosto muito. E os caras sempre falam, Bolsa Americana nas máximas, Bolsa Europeia nas máximas, Bolsa não sei aonde nas máximas, e a nossa afundando, né? Muito em função de coisas internas nossas. Mas, aí eu eu comecei a pensar isso, começou a me incomodar, fui estudar e resolvi fazer esses estudos aqui, essa planilha, né? Até que eu cheguei nesse número aqui, olha, cheguei nesse desenho aqui, olha que legal. Deixa eu tirar isso aqui para não bagunçar. Beleza. Esse cara aqui é importante, tá? O que é esse cara? Esse cara aqui mostra as quedas das carteiras. Aí que carteira que é essa? A minha carteira é essa verde, né? Vocês lembram que eu cheguei a perder 15% em algum momento. Essa laranja aqui é uma outra que eu vou tirar, não importa muito não. Mas essas outras duas aqui, ó, azuis, aqui em cima, elas são quedas, né? São carteiras em que eu coloco esse ETF da Bolsa Americana, o IVVB11, em um deles eu coloco o IVVB11 e coloco também uma criptomoeda aqui no meio, que é o Hash11. Esse aqui nem vou bater muito nessa tecla hoje ainda não, que nem todo mundo vai, né, querer investir na criptomoeda, mas também é um ativo interessante. Mas pelo menos, né, eu vou pegar aqui que eu acho que eu vou apagar. Tá, esse melhor aqui foi com a cripto, vou tirar ele. Pensar só nesse aqui, ó. Isso aqui é só colocando o IVVB11 na minha conta. Então, olha a diferença que deu na gestão de patrimônio, na queda da minha carteira. Aqui, ó, enquanto a minha é o 15, se eu tivesse uma parte em IVVB11, né, teria caído no máximo 6, 7%. Né? Aqui foi parecido até, mas nessa aqui agora, então, foi mais ainda. A minha caiu quase 12%, né? Até usei minha reserva de oportunidade 2 vezes. Enquanto se eu estivesse usando esse outro formato com o S&P, eu estaria bem melhor. Então, isso me fez aquela coisa, não, cara, apesar de eu pensar daquela forma, não mudei o pensamento, mas eu acho que a gente tem que achar alguma forma de colocar esses ativos quanto antes, né? E uma forma de a gente colocar esses ativos americanos, e até mesmo a criptomoeda, sem precisar se especializar e sem atrapalhar o nosso aprendizado da Bolsa Brasileira, que a gente precisa especializar um pouco mais, né, nessa escolha de ações e tudo,
Então, uma forma que eu encontrei foi essa de usar esse ETF, que a gente chega na bolsa e compra lá, como se fosse uma ação qualquer, e posteriormente a gente pode pensar assim, a ideia de tirar o dinheiro do país, né? Investir aqui, esse voo aqui, por exemplo, é um ETF também, o mesmo ETF desse cara, praticamente, só que ele está lá na corretora lá de fora. Né? Vou até ocultar aqui para não chamar muita atenção nossa desse conteúdo. Então, assim, explicar todo o porquê, né, de eu pensar nessa mudança e fazer essa mudança agora. Eu vou começar a falar algumas coisas dessa planilha. Quando eu falo que a gente foca em crescimento de patrimônio, a gente está pensando aqui, ó, rendimento anual, por exemplo. Vamos pegar esse azulzinho, esse verdinho, tá? Se a gente investisse 100% em FIX, a gente teria, né, nesse período aí, acompanhado aqui desde 2014, um rendimento de 9,3. Vocês repararam aqui, não sei se vocês chegaram a reparar, mas foi praticamente o mesmo da Selic, né, da renda fixa. Só que a Selic tem um detalhe, não tem risco, né? E o FIX teve risco. A gente em algum momento chegou a perder, teria chegado, né, perdido mais de 30%. O IBOV também, né, nesse período aqui, acabou que o IBOV também apresentou esse tipo, até menos. Né? Porque o IBOV oscila muito, a nossa bolsa. Se a gente pegar a média da bolsa, ela não é boa, realmente não é boa. Mas se a gente já pega o nosso método, né, escolhendo as ações pelo nosso método, né, a gente conseguiria uma rentabilidade aí acima de 20%. Né? Claro que teórico. Né? Na prática, talvez a gente não conseguiria tudo isso. Talvez até mais do que isso, ninguém sabe. Mas vou pegar isso como referência. Só que ainda assim correndo aqui, né, 40% mais ou menos de risco. Até aqui eu quis mostrar o quê? Né? Até peguei o gancho que o Robert tinha falado lá do IFIX, né, do FI, do dividendo do FI, para poder entrar nessa parte, onde eu queria chegar mesmo, né? Mas é para mostrar para vocês o porquê de eu não focar, em momento algum, eu vou falar com vocês de fundo imobiliário por causa disso. Então não é o foco, o tema, né, do nosso curso, nessa fase de acúmulo de patrimônio. Futuramente, na hora de resgate, sim, eu pretendo colocar até FI aqui nessa parte do programa, mais cenas aí em próximos capítulos. Então é só para contextualizar isso, a gente não vai trabalhar com ele, eu até tenho ele aqui para fazer esse tipo de comparação, tem na planilha de vocês, vamos poder brincar com isso aí. O IBOV também, então não vamos precisar olhar para ele mais aqui, ele foi só para mostrar, ocultar. Foi só para poder. Deixa eu voltar aqui com vocês, que eu acho que alguém. Legal, Robert. Robert, vai falar, pode ficar à vontade. Matheus, dentro dessa planilha sua, aí tem como fazer uma simulação de 50% do CCE, 50% no IBOV 11 lá, né, não. Aí é 50% do CCE, que seriam as ações aqui no Brasil, né? Você colocaria. Não é assim. Renda fixa, né? Vamos montar uma coisa da seguinte forma: 20% da renda fixa, Tá. 20% da renda fixa, 25% na CCE, 25% lá nos FIs, né? Isso, mais 25% na Bolsa Americana lá. Não, eu perdi, desculpa. É, 25 no CCE, porque 25. tá ficando 75% aqui no Brasil e 25% nos Estados Unidos, né? É isso? Isso. Como ficaria essa bolsa? Como ficaria essa? Só lembrando o seguinte, nesse exemplo aqui, eu estou Ah, pegando, está todo aqui no Brasil, tá? tá. É Bolsa Ah, Americana, bolsa- mas comprando no Brasil. tá, esse VOO aqui é ETF, VOO é ETF nos Estados Unidos, né? Então, Então eu vou colocar ele para. Ok, coloca no VOO. beleza. É muito parecido, tá? Os dois, depois eu vou mostrar para vocês, mas. É. Então vai contextualizar legal. E Seria aí, isso, né? Fundo imobiliário. a gente está considerando que está reinvestindo, está em fase de crescimento, a gente está reinvestindo tudo aquilo de proventos que for que a gente receber. 100%. 100%. Uhum. Aqui é com reinvestimento de provento. Quer dizer, a gente está falando aqui de 16,6%, né, nesse período, com 27% de queda. Né? No pior caso ali, teve uma queda aí de 27%, mais ou menos. Só para comparar, vou deixar isso aqui, vou deixar esse cara aqui salvo, vou deixar um print aqui do lado, a gente vai fazer umas brincadeiras aí. Inclusive a ideia de eu mandar para vocês eu mandei aí no grupo, tá? Não sei se chegou a ver, eu mandei no grupo essa planilha, depois vocês baixam, pra vocês brincarem mesmo, tá? Falo brincar,
brincando, né? Tô brincando quando eu falo brincar. É Eu uma vi. coisa séria, né? Mas é aqui que vocês vão definir mesmo, como é que vocês vão, na outra planilha, né? Como é que vocês vão jogar isso lá no programa. Aí na semana que vem eu vou falar como é que nós vamos jogar esse programa, né? Hoje é só essa parte aqui de gráficos. Mas olha só, se a gente tirar essa parte de IFIX aqui, olha, vamos tirar o IFIX, vamos deixar na renda fixa. Olha o que aconteceu. A gente manteve o ganho, né? Até porque eu mostrei mais cedo, o IFIX, o renda fixa deu o mesmo ganho, né? Nos últimos 10 anos. Só que a gente diminui o risco. Né? A gente antes estava correndo um risco aqui, ó, vou colocar aqui do lado. A gente chegou a perder na pandemia 27%, a gente está agora perdendo aqui, ó, o mesmo ganho, né? 16,6%, só que na pandemia a gente perdeu 22,8% só. Então, o IFIX, ele, em crescimento de patrimônio, ele não agrega tanto. Claro que a gente pode pegar, não, se pegasse um momento de alta do IFIX, né, daria um pouco mais, daria, né? Um momento de baixa daria um pouco menos, daria, né? Mas, colocando aqui num bolo parecido, porque também as ações estão num momento parecido com o do IFIX, né? Também não estão num momento muito bom. As ações brasileiras, vou só até mostrar uma coisa importante, né? Aqui, ó, eu estou colocando dia 14/6, tá? Se a gente pegar, por quê? Porque o programa ele só está atualizado, o programa de backtest está atualizado até dia 14/6. Ele é complicado de atualizar, então eu não consigo atualizar ele sempre. Mas é legal de mostrar isso, porque olha só como que estava dia 14/6, é praticamente a mínima do Ibovespa. Nós estamos pegando, então assim, estava no momento de mínima do Ibovespa, aquela simulação toda, né? Nós estamos contando um momento péssimo para a bolsa, né? Provavelmente para o IFIX também. Então assim, só para dizer que, para mostrar que não é roubado, está roubado contra um ou contra o outro, né? Aqui, ó, um momento ruim na bolsa. Então quando a gente vê lá, a gente pode ponderar isso, né? Nós estamos falando. E talvez eu acho que VB11 estava bem, nesse momento. Ultimamente, esse tal desse VB1 aqui só sobe, esse cara. O 14 estava aqui, né? Então, enfim, estava nesse cenário, né? A gente não chegou a pegar essa recuperação da bolsa, né, nessa simulação aqui, mas é um cenário tem bastante dados, dá para brincar, bem confiável, né? Claro, eu sempre pondero, né? Não é para a gente ficar esperando mesmo comportamento futuro, principalmente quando a gente pensar nesse cara aqui, esse tal desse Bitcoin, né? Esse cara aqui explodiu, né? Então, a gente pensa assim, as bolsas têm mais tempo, então está mais consolidado, ela anda mais parecido, né? Ela tende a continuar andando mais parecido, como andou dos últimos 10 anos, dos últimos 20. A criptomoeda já é uma incógnita, né? A gente não sabe se nos próximos 10 vão ser parecidos com os últimos 10. Mas eu até estou deixando para depois, para falar disso aqui, um pouco por causa disso. Mas, Rob, você percebeu aqui isso que eu quis te mostrar? Se a gente tira o IFIX, a gente melhora o nosso risco e mantém o ganho, né? Então o IFIX não agregou tanta coisa nesse período para crescimento de patrimônio. Se o assunto fosse resgate, aí era completamente, o raciocínio é bem diferente. Né? Quando a gente está resgatando dinheiro, eu sou um cara que pretendo, quando estiver nessa fase de resgate, eu pretendo ter bastante FI. Porque o FI te paga uma renda fixa boa, né? Paga praticamente uma renda fixa ali mesmo. Só que com algumas vantagens aí, né? De impostos e todo mês, né? Recorrente sem precisar vender, aí é uma outra conversa, tem vantagem mesmo, mas nessa fase, é por isso que eu aquela hora eu parei para falar, né? Para falar daquela, dessa alinhada, né? Que a gente, o foco, né? Desse curso é muito essa fase de acumulação, nessa fase, o IFIX não agrega tanto, ele acaba atrapalhando um pouco, pelo menos foi assim nos últimos anos, né? E de fato, não só foi assim, como a tendência é essa, se você pensar, o que tende a dar mais rentabilidade? Uma empresa ou imóvel? Só para você ter uma ideia, uma empresa ela aluga um imóvel, então tem que ser mais rentável investir em empresa do que investir em imóvel, né? Porque se ela paga aluguel, então a rentabilidade tem que ser melhor. É claro que a gente pode avaliar risco, avaliar bastante coisa, mas o risco retorno aqui tem se mostrado bem melhor quando a gente pensa em ações. Tranquilo, né? Dá para seguir então. Basicamente, isso aqui, ainda vai melhorar ainda. Vai melhorar umas coisas aqui que vocês vão ver já. Deixa eu só atualizar esse gráfico aqui, ele ficou torto. Vai melhorar porque eu estou considerando aqui, eu não estou considerando que a gente vai rebalancear. Nesse exemplo, até agora, esse laranja aqui, eu não rebalanceei em momento nenhum os ativos. Eu comprei aqui uma quantidade, e a mesma quantidade que comprei 10 anos atrás, eu fui com ela. Naturalmente, quer ver? Tem até uns pesos aqui, ó.
Essa planilha é um pouco complexa, eu até deixei travado para vocês, para evitar que vocês apagarem alguma coisa sem querer e tal. Não se preocupe com essa parte da direita, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui, mas só uma curiosidade. O que importa para vocês é aquela parte lá que a gente está vendo mais. Aqui é o seguinte, ótimo. Isso aqui, olha, eu vou parar num ponto aqui que vai ser, acho que mais atual vai ser melhor. Ótimo isso aqui. Não, no último já vai dar certo. Ó, eu não rebalanceei nada, então o que significa isso? Que nesse período, esse cara aqui, olha, essa renda fixa subiu 47%, aquele nosso capital que estava na renda fixa subiu 47%, deixa eu ver isso mesmo. Estou achando estranho isso, cara. Defasagem, informação. Sim, verdade. Tá. Aqui é o seguinte, não é que a renda fixa subiu isso ou que isso caiu isso. Isso aqui é, a nossa meta era ter, lembra que a nossa meta na renda fixa era ter 50% da carteira, né? Naquele exemplo lá. E a renda variável nos Estados Unidos, né? Até nos Estados Unidos era ter 25% da carteira. Pois é, agora esse cara subiu 47% no seu peso e esse cara caiu, né? Esses 48% de peso. O que significa isso? Só para você entender, eu não balancei nada, então está totalmente desbalanceado. A Bolsa Americana subiu demais e isso fez com que o peso dela aumentasse na carteira contra o peso da renda fixa que for para trás, né? Só para exemplificar isso para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma forma de a gente balanceando a coisa, a gente consegue melhorar ainda mais o risco-retorno da carteira. Se a gente, subiu muito aqui determinado ativo, né? A Bolsa Americana, por exemplo, vamos vender um pouco da Bolsa Americana, vamos realizar lucro lá e comprar o que ficou para trás, né? Seja renda fixa, seja o que tiver para trás. Aí tem a forma da gente analisar isso. E a forma da gente fazer isso aí, esse balanceamento, vai ser através daqui. Ó. Vou dar um exemplo para vocês. Até vou colocar... Tá, esse aqui já vai... Esse foi o que eu fiz hoje mais cedo aqui com o Guto, nossa brincadeira lá, aqui, ó. Estou mantendo aqui aquela mesma configuração, tá? 50% renda fixa. Nesse exemplo, vou deixar esse voo aqui, porque eles são muito parecidos, tá? Eles são quase iguais. A rentabilidade então não faz muita diferença. O importante é o percentual deles, a rentabilidade é a mesma. E aqui é mesmo como no CCE. Vocês vão reparar o seguinte, em termos de ganho aqui, olha, o que é que nós estamos falando? O azulzinho é a evolução do patrimônio fazendo rebalanceamento. E o laranja aqui é sem fazer esses rebalanceamentos, tá? A diferença no ganho não foi muito grande, ficou muito parecido até. Só que no risco aqui, ó que legal. No momento, em vez de cair nesse ponto aqui, 14,5%, né? Se a gente rebalanceia, realizando lucro, fazendo aquela gestão mais ativa, a gente teria, ao invés de 15,5%, teria perdido 7,5%, quer dizer, metade de uma perda, né? Isso pode parecer, nesse desenho aqui, pode parecer pouca coisa, que está muito perto, né? Vou até mudar o range aqui. Eu acho que é possível, apesar de estar protegido. A menos. Tá. Aqui, ó, parece pouca coisa, mas não é. Aqui é muito considerável, sabe? Nesse ponto aqui também, a gente está perdendo, ao invés de 22,8, né? A gente passa a perder, o número está aqui, deixa eu confirmar. A gente passa a perder 16,6, né? Então isso é muito considerável no psicológico do investimento. Então, quando a gente faz o balanceamento, faz uma diferença bem interessante. Se a gente considera o balanceamento, né, ainda fazer mais vezes esse balanceamento, tá? E aqui eu vou... Vocês repararam que eu mexi aqui nessa coluna, nessa célula aqui. Quer dizer que a cada 20% de diferença que der, quer dizer, um cara subiu 10, né, o outro caiu 10, já deu 20%. Então está na hora de rebalancear. Naturalmente, se a gente colocar muito baixo isso aqui, botar zero aqui, por exemplo, rebalancear todos os dias, né, a gente teria ali, até perde, né, a rentabilidade diminui, porque a gente está cortando aquele cara que está subindo, todo dia a gente cortar ele é ruim também, né, tem que deixar subir um pouco. Então tem que ter um respiro ali. Mas também teria troca todos os dias, né? Aí a gente começa a trabalhar com isso aqui, ó. Se eu deixar andar 20%, né? Daria comportamento X, só deixar andar 30%, comportamento Y. Inclusive, esse cara aqui, ele faz muita diferença quando a gente coloca um tal do cripto no meio. Porque o cripto subiu demais, né? O Bitcoin subiu, estourou, explodiu. Então, quando a gente aqui, ó,
Se a gente não fizesse rebalanceamento, né, de fato, eu vou deixar aqui 1 milhão aqui nesse cara, só para a gente... Cara, não tem rebalanceamento. O ganho seria 27, 28% ao mês, seria maravilhoso. Mas, em algum momento, a gente teve que ver a nossa carteira cair aí mais de 50%, né, 53%. Isso aqui é muito considerável. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por coisa parecida, é muito ruim. Então, por isso que a gente tem que olhar, aí um trabalho que eu tenho com vocês é de mostrar risco, retorno, né, não só retorno, a gente precisa olhar essa parte de risco. Como é que a gente poderia investir então no Bitcoin sem ter que correr tanto risco assim, né? A gente poderia botar um percentual pequeno, né, como eu já coloquei aqui, 5%, por exemplo, né, não é recomendação nem nada, mas só uma conta para a gente fazer, vocês brincarem depois, e fazer os rebalanceamentos, né? Eu vou deixar aqui, botar 50% aqui, porque o Bitcoin, como ele é tão volátil, se a gente considerar que o mesmo percentual, né, de troca das ações, vai ter muita troca, muito mais troca. Então eu aceito aqui um peso um pouco maior. Não se preocupe em decorar isso agora, isso está gravado, eu vou subir para a plataforma. Vitor, depois você vai ter acesso, quando você tiver acesso à plataforma, você vai ter acesso à gravação, você vai poder brincar melhor e qualquer coisa também você me chama. Eu tiro sua dúvida sem problema, tá? Mas fiquem à vontade para mexer aqui. Talvez vocês não gravem agora exatamente cada coisa, mas vai fazendo sentido, vocês vão tirando dúvida. Voltando aqui então o Bitcoin com um ajuste desse aqui, olha só a diferença. A gente deixa de ter quedas desse nível aqui, olha, 50 e tantos %, para ter quedas de, aqui, se deu para ver o desenho, mas aqui é o tamanho, 19%. E ainda assim a gente conseguiu potencializar a nossa carteira. Lembra que era 16% estava dando antes? Né? A gente estava tendo aqui 16% quando era só o CCE e a Bolsa Americana. A gente jogou para 20%, colocando 5% aí de Bitcoin, né? de criptomoeda. Né? Eu considero nessa simulação aqui é Bitcoin, tá? Eu peguei a cotação do Bitcoin e fiz aqui uma normalização. Né? É o Bitcoin que está sendo aqui, está representando a criptomoeda. Tá, eu queria dar essa geral aqui para vocês, né? Aqui do lado tem até umas simulações que eu já fiz, eu até te chamei aqui, isso aqui foi da minha cabeça, tá? Que eu tirei esses nomes aqui. Então, assim, uma opção conservadora seria colocar 5% em cada um aqui, ó, desses dois métodos, 90% aqui nessa. E é o que eu até recomendo que vocês façam no começo, aqui sim é a recomendação. Quando estiver começando, não precisa ir agressivo, não. Bota 5 e 5 e vai sentindo. Não é para poder ganhar dinheiro agora, não é para poder virar, investidor de sucesso agora, é para começar a sentir na pele, né? Aí, quer dizer, bota ali também, quer sentir um pouquinho de Bitcoin, bota 2%, né? Essas, aqui já está até a resposta, né? Tá? Que é a rentabilidade anual do período e tudo, mas vocês podem jogar lá também, que é até mais legal para vocês ir fazendo, sentindo na pele, vendo a rentabilidade aqui. Acho que é bem legal, o risco, retorno, né? Olha só. Eu até fiz conteúdo outro dia, né, mostrando que é possível a gente investir em ações sem perder dinheiro. Porque se você tem uma perda de, aqui olha, numa pandemia, você perder 4%, isso aqui é nada, porque aquela percentual que está lá esses 88% da renda fixa aqui, ele vai render mais de 4% no ano. Então, na hora que você somar no final do ano, você deve ter lucro, né? Mesmo perdendo, em algum momento, sua carteira caindo. Então, é uma forma de a gente gerenciar capital, né? Gerenciar patrimônio, colocando em vários ativos diferentes para potencializar a carteira, né? Aproveitando melhor ali da Bolsa Brasileira, né? Nesse caso aqui, a Bolsa Americana e também um pouquinho de cripto aí para alguns perfis de pessoas, não para todo mundo, é claro. Mas aqui vai dar para vocês brincarem e perceberem isso aí. Só para matar essa parte aqui, então eu desenhei esses perfis aqui, né? O super arrojado, por exemplo, aqui, daria, quer dizer, 23, né? Nesse período passado aí, teria dado 23% aí ao ano, né? Nos últimos 10 anos, aqui está contando 5% de cripto. Aí a gente pode até falar, não, a cripto é muito roubada, que subiu demais nos últimos anos, né? Então dá para tirar aqui, e mesmo assim a gente conseguiria rentabilidade próxima de 19%, de 20%, né? Sem ter que correr tanto risco. Né? Em algum momento a carteira caiu 24%, é muito melhor do que 40% alguma coisa. E lembrando, nós estamos sendo arrojados, né? Então dá para brincar muito com isso aqui. Essa parte o que eu queria hoje, nessa planilha, era mostrar isso aqui, que é possível vocês brincarem, como é que vocês vão brincar. Tem muita coisa para falar, principalmente de rebalanceamento. Isso aí eu não quis gastar muito tempo aqui, porque não adianta, né? Tem muita coisa, muita informação, tem muito dado aqui para vocês entenderem o que acontece, né? Foquei muito onde vocês vão mexer.
Isso aqui, olha, eu vou sugerir para vocês, deixa 20, não, aliás, deixa 30 aqui e 50. Comecem com esses números aqui para brincar e depois vocês vão expandindo, tá? Porque isso aqui realmente tem a ver com rebalanceamento, a gente não falei muito, não mexe muito nisso aqui não. Deixa 30 e 50, acho que já é legal, se você sentir a vontade para fazer entender bem aí, tudo bem, né? Fica à vontade para mexer.